Para os que me ouvem e não são salvos ou não têm certeza da salvação, o problema é maior e mais grave, mas pode ser resolvido. O Senhor Jesus disse uma certa vez, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Essas palavras tão esclarecedoras do Senhor Jesus estão em João capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Em todas as pessoas existe certo conhecimento do bem e do mal. Mas a tendência geral da maioria é a de tomar por padrão as normas de julgar a si mesmo por aquilo que não fez. Por exemplo, o bêbado acha não fazer mal beber demais, mas considera como um grande pecado roubar. O avarento, que habitualmente se serve da mentira para conseguir bons negócios, tranquiliza-se pensando, todos têm que mentir. Sem o que é impossível, sem fazer isto, é impossível negociar. Mas não me embriago como alguns, ou seja, não sou um bêbado como o fulano ali. Outros que se têm por muito sério e moral, julga ser cumpridor de todos os seus deveres e, olhando ao seu redor, despreza os que são abertamente pecadores e imorais. Porém, nunca se lembra de quantos maus pensamentos e desejos pecaminosos tem abrigado no seu íntimo, sem que outros o saibam, e que Deus julga o que se passa no coração, embora o homem veja apenas a vida exterior. Assim, cada qual se felicita, comparando-se com que tenha feito, e se compara com aqueles que tenham feito coisas piores do que ele. Porém, existe um padrão de justiça que é o da justiça de Deus. Quando a consciência de alguém começa a despertar e a encarar o pecado e os pecados da forma como são vistas por Deus, então compreende que é culpado e que está arruinado. Não tentará a justificar-se procurando descobrir alguém que seja pior. Antes, com toda a franqueza, confessará os seus pecados, condenando-se a si mesmo, e manifestará ansiedade por saber se é possível que Deus lhe perdoe. Porque neste caso, quando o pecador se encontra assim, é porque ele está diante de Deus e na luz de Deus, não na presença dos outros homens, se comparando aos outros homens. Sim, o coração depravado do homem encontra alívio e consolação ao descobrir alguém que seja pior do que ele próprio. E ainda mais, não pode suportar que Deus exerça a sua graça salvadora sobre um pecador pior do que ele. A graça, que significa o perdão não merecido de todos e qualquer pecados, sem que Deus exija coisa alguma, a pessoa assim perdoada é um presente oferecido por ele hoje. É um princípio tão contrário a todo o pensamento humano, tão elevado acima do homem, que este o detesta e no seu íntimo, por vezes, o classifica de injustiça. Acha injusto Deus salvar o pecador de uma forma gratuita. É muito humilhante termos de confessar que dependemos inteiramente da graça de Deus para sermos salvos, que nada que tenhamos feito ou pensamos fazer nos tornará aptos para Deus, antes que tudo aquilo quanto temos que nos recomende
A graça de Deus é tão somente a nossa miséria, pecado e ruína. A Bíblia diz de uma maneira clara: todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Erramos em tudo em nossa vida. A Bíblia diz: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo diz isto. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tudo que eu acabei de citar está em Isaías capítulo 64, versículo 6, Efésios capítulo 2, do versículo 3 ao 5 e o versículo 8. Quando Adão se reconheceu culpado lá no jardim do Éden, foi se esconder. Voltou as costas ao seu único amigo, precisamente quando mais necessitava dele. E assim é ainda hoje. O homem tem medo daquele que é o único realmente pronto a perdoá-lo. O profeta disse aos pecadores de sua época: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Se você que me ouve deseja possuir o perdão pleno e gratuito que provém de Deus, é necessário que, antes de mais nada, como pecador culpado, se encontre a sós com o Senhor Jesus pela fé, consciente da sua culpabilidade. Isto sem que primeiro você faça quaisquer promessas ou tentativas de melhoria a si mesmo. São os seus próprios pecados que o levam à presença daquele que morreu pelos ímpios. Paulo afirma: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Quando o príncipe de Gales procurava, em certa ocasião, descobrir um preso digno de ser perdoado, pôs de parte todos os que alegavam não serem culpados, mas escolheu um velhote que, chorando, confessou com fraqueza e com franqueza e vergonha ser culpado e que bem merecia ficar encarcerado. O Salvador, que nos perdoa, disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Foi a pergunta de um carcereiro para o apóstolo Paulo e Silas, aonde eles responderam de uma maneira simples e objetiva: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Portanto, você que não é salvo, você precisa, como um pecador arrependido dos seus pecados, a descansar naquele que veio para nos salvar, veio salvar a mim e a você. Sem Ele, você estará perdido para sempre. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6, ele também disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9, e João 10, capítulo 28 diz: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Portanto, você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo hoje. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Você não pode esperar para amanhã, pois não há garantia de salvação amanhã. É hoje. Você já está perdido a ponto que, se morrer hoje, você vai abrir os seus olhos no inferno. Não é necessário. Esta é uma escolha que você tem que fazer. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas você quer?
O Senhor Jesus disse uma certa vez, chorando sobre Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes note, ele queria ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Ele disse, a vossa casa ficará deserta, sofrerão as consequências. O mesmo vale para você que me ouve. Deus quer. Você quer? Ele conhece o seu coração. Não adianta dizer com a boca que quer e o seu coração ama os seus pecados e o plano da salvação está num dia futuro, dia que talvez nunca vai chegar para você. Não brinque com esse assunto. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Note, agora, o dia agora.